Bora lá? 25 dias contando. Base de dados Lilacs. Oficina de brinquedos e brincadeiras indígenas em uma escola municipal de Itatuba, Paraíba. Resumo. Introdução. O presente estudo sistematiza uma proposta pedagógica que aborda o jogo enquanto um constitutivo sociocultural, um signo capaz de mediar mundos. Objetivo. Descrever uma experiência que tematizou os jogos indígenas como uma possibilidade frente aos jogos hegemônicos nas aulas de educação física escolar. As intervenções ocorreram por meio da oficina de brinquedos e brincadeiras, uma proposta didática oriunda da pedagogia da corporeidade. As oficinas foram mediadas para o público total de 300 alunos do ensino fundamental 2 entre os meses de abril e maio de 2023, totalizando 24 horas de intervenção. O percurso metodológico foi inspirado na estrutura metodológica do Laboratório da Pedagogia da Corporeidade, organizado em 3 momentos: sentir, reagir e refletir. Os jogos escolhidos para análise foram o Peteca e o Jogo da Onça, por representarem a cultura indígena, enfocando na compreensão e interpretação dos participantes das oficinas. Resultados e discussões. Como resultados, observou-se a ampliação do acervo da cultura do jogo dos alunos, que se envolver na construção dos brinquedos da experiência do brincar indígena. O principal efeito da experiência destacado foi o desejo de compreenderem a cultura indígena, reconhecendo pela linguagem do jogo um conflito de hegemonia tendente a negligenciar as culturas ancestrais. Conclusão. Concluímos que é possível comer da oficina de brinquedos e brincadeiras, promover os conhecimentos da cultura indígena no ambiente educacional, destacando a riqueza motora e cognitiva de seus jogos, assim valorizando seus elementos éticos, essenciais à construção da identidade do Brasil e excedendo os conteúdos eurocêntricos dominantes dentro da escola. Educação física, pedagogia da corporeidade e jogos indígenas. Introdução. A escola é um espaço possibilitador para o fomento de diálogos e experiências com fins de uma diversidade de saberes. Essa diversidade desafiante de agregar no mesmo ambiente diferentes grupos étnicos, raciais, sociais e culturais manifesta-se dentro da comunidade escolar. A escola também reflete a sociedade de um país marcado ainda e infelizmente pelo preconceito de gênero, social, racial, cultural e econômico, dentre tantos outros. Apesar dos conflitos e das dificuldades geradas pelas incompreensões para uma convivência salutar com a pluralidade, é no ambiente escolar que acreditamos e nos instigamos a produzir conhecimentos a partir de práticas pedagógicas que valorizem saberes outrora esquecidos ou negados ao longo da história. Nesse sentido, os jogos tradicionais assumem uma relevância significativa no contexto social por serem uma manifestação da cultura popular e representarem um patrimônio imaterial da humanidade. Esses jogos, mesmo sem estarem vinculados a instituições formais como federações ou confederações, ou possuírem uma estrutura organizacional rígida para suas regras, conseguem perdurar ao longo da história, atravessando diferentes séculos e regiões. Segundo Rocha Ferreira, os jogos fazem parte do patrimônio da humanidade, sendo importantes elementos socioculturais e metafísicos na construção da humanidade. Nossos ancestrais fomentaram os primórdios dos jogos por meio dos jogos tradicionais, sendo eles a base da complexificação dos jogos e brincadeiras entre as gerações. Destacamos aqui estudos que inspiram e se desbruçam para investigar os jogos tradicionais com diferentes enfoques teóricos e contexto de análise, com crianças, jovens adultos e idosos, nas aulas de educação física e no lazer, em diferentes regiões brasileiras, em diferentes países latinos. Por sua vez, o jogo autóctone representa um elemento original e autêntico de uma região específica, uma prática criativa, pura, não modificada e uniforme, inseparável entre os membros de uma sociedade específica. Refletir essas afirmações é crucial, pois, a partir da perspectiva da literatura dos estudos culturais, principalmente em relação aos povos indígenas no campo da educação, é possível considerar a existência de
de uma fase de criação pura, no qual é identificado como indígena, suja, sem influências externas, a uma visão intercultural. Por conseguinte, não só elegemos autóctones tradicionais para a intervenção, dentro do repertório de jogos existentes na escola, nossa predileção foi pelos jogos indígenas. Vale ressaltar que, dentre os jogos que podem ser inseridos nas escolas, encontramos um patrimônio de grande importância, os jogos indígenas, os quais têm respaldo legal e recomendação oficial de acordo com a Lei 11.465, de 2008. A peteca e o jogo da onça, por exemplo, são jogos originários dos povos indígenas no Brasil, até onde se conhece dos registros históricos. Porém, as tradições dos povos originários foram, em grande parte, desvalorizadas pelos colonizadores. Esse esquecimento forçado, de parte importante da nossa história, também se manifesta na história da origem de muitos jogos. Nessa perspectiva, esse relato de experiência buscou tratar pedagogicamente os jogos da cultura indígena, baseando-se na premissa de que esses conhecimentos são negligenciados no contexto escolar. Os jogos indígenas têm uma linguagem que precisa ser iniciada pelos alunos durante as aulas, não só para enriquecer o acervo motor, mas para favorecer uma melhor compreensão da cultura de nossos ancestrais e seus efeitos em nossa formação até hoje. Contudo, salienta-se uma relação dissonante. Já visto que existe uma linguagem dominante que tende a pormenorizar esses jogos. Antes dessa premissa, é importante reconhecer a visão de mundo na qual nos baseamos para desenvolver a cultura indígena na escola a partir dos jogos tradicionais. A aula de educação física tem um papel imprescindível dentro desse processo, é reconhecida como linguagem produtora de sentidos, articulada de significados, criadores de situações de movimento comunicativas para o favorecimento de uma cultura do jogo dentro da vida cotidiana escolar. Essa perspectiva recebe alguma valorização, de certa forma, pela Base Nacional Comum Curricular, no tocante às adequações das realidades locais, a partir do exemplo da temática jogo e brincadeira, com os seguintes objetos de conhecimento: brincadeiras e jogos da cultura popular presentes no contexto comunitário regional, para as turmas de primeiro e segundos anos, brincadeiras e jogos do Brasil e do mundo, e brincadeiras de jogos de matriz indígena e africana para as turmas de terceiros e quintos anos. A BNCC é preciso ter um conhecimento aprofundado sobre as peculiaridades, histórias e culturas dos povos indígenas, assim como a sua relação com outros povos. Logo, é essencial promover conhecimento dos povos indígenas no ambiente educacional, destacando a importância desses elementos étnicos e a sua influência na construção da cultura brasileira. Diante do exposto, esse relato de experiência justifica pela necessidade de ir além da discussão étnica, buscando formas de promover a inclusão do conteúdo dos jogos indígenas nas aulas de educação física. Para tanto, pedagogizamos e analisamos dois jogos, a peteca e o jogo da onça, classificando-os ainda dentro da categoria de gêneros dos jogos da pedagogia da corporeidade. Destaque, o objetivo desse artigo é descrever uma experiência que tematizou os jogos indígenas por meio da oficina, de brincadeiros e brincadeiras, como confronto e possibilidade de saída frente aos jogos hegemônicos nas aulas de educação física escolar. As oficinas foram realizadas com alunos do ensino fundamentais anos finais de uma escola municipal de Itatuba, cidade localizada no Agreste paraibano. Método: refere-se a um estudo descritivo, tipo relato de experiência, que, segundo Pereira, é um método de pesquisa que descreve as intervenções de uma experiência, seja profissional, seja acadêmica. Faz-se necessário ainda explicar de forma detalhada os acontecimentos, sem deixar aspectos implícitos, ao colaborar com o conhecimento na área de atuação ou interesse científico. Como ponto de partida, tivemos a curiosidade de conhecer os conteúdos da cultura indígena relacionada à cultura de movimento que pudesse ser inseridos no ambiente escolar e que representasse essa cultura inserida. Escolhemos os jogos cujos materiais fossem de fácil acesso, incluindo os materiais recicláveis. Os jogos escolhidos foram a peteca e o jogo da onça, dado que são jogos cuja historicidade, os seus primeiros registros é do Brasil, ou seja, tem uma herança valiosíssima com os povos indígenas brasileiros. Nesse sentido, escolhemos para esta intervenção uma prática que buscasse superar a abordagem superficial e pontual que tem sido características no ensino dos povos indígenas na escola.
Para tanto, utilizamos da oficina de brinquedos e brincadeiras, o programa de didática pedagógica da pedagogia corporidade que instaura um cenário de prática em uma metodologia de ensino e de pesquisa cujo fim é para brincar, educar e amar. A experiência do brincar, nessa perspectiva, atribui valor ontológico e epistemológico do jogo, elegendo-o como pivô da aprendizagem. Os gêneros de jogos são propostos para todas as idades, já que é um direito fundamental para diferentes públicos e distintos objetivos. A pedagogia da corporeidade é uma proposta pedagógica que escolhe o jogo como pivô da aprendizagem essencial, constitutivo sociocultural e um signo capaz de mediar mundos. Segundo Gomes, o brincar é uma atividade existencial própria dos humanos e outros animais, constituindo-se num mundo divertido de habitar, o tempo de aprender a interagir consigo com o meio. Nessa perspectiva, a vivência de diferentes jogos, as diversas culturas nas aulas de educação física é capaz de provocar novas configurações em quem joga. Neste relato de experiência, as novas configurações produzidas tratam da compreensão e da interpretação da cultura dos povos originários pelos alunos por meio da oficina de brinquedos e brincadeiras, a oficina de construção e prática dos jogos indígenas aulas. É nesse contexto que está inserida a oficina de brinquedos e brincadeiras, ao qual o objetivo é proporcionar situações de movimento, atividades colaborativas e manuais, realizando tanto em ambiente escolar quanto em outros espaços. Tudo isso acontece por meio da construção de brinquedos com outros materiais recicláveis e da exploração de jogos. A oficina de brinquedos e brincadeiras possui pelo menos dois princípios. Primeiro, cabe ao brincante o esforço orientado para a construção do próprio brinquedo numa relação cooperativa entre a turma, desenvolvendo-lhe assim seu poder de autoria. E segundo, que o brinquedo seja funcional. Essa é a sua verdadeira finalidade do suporte é que o jogo possa acontecer. Assim, a aula depende não apenas do professor, mas da participação direta dos alunos, incumbindo-os de responsabilidade. As intervenções aconteceram na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maurino Rodrigues de Andrade, localizada na zona urbana do município de Itatuba, uma instituição de ensino público da Paraíba. A escola tem uma modalidade de ensino regular e ao ensino de jovens adultos, contando cerca de 1.300 alunos. As turmas selecionadas para participar das oficinas foram as de 7º e 8º anos, no turno da manhã, sendo 4 turmas, cada uma com média de 40 alunos por sala. Participaram da pesquisa 300 alunos com idades entre 11 e 15 anos. A oficina de brinquedos e brincadeiras foram mediadas entre os meses de abril e maio de 2023, e cada oficina teve duração de 1 hora e 30 minutos, totalizando 24 horas inteiras. Com os materiais, utilizamos 2 métodos de registro durante as aulas. O diário do campo, no qual escrevemos informações sobre o que víamos, ouvíamos, celular para fotografar vídeos das oficinas de jogos. As intervenções ocorreram por meio da oficina de brinquedos e brincadeiras, uma proposta didática oriunda da pedagogia da corporidade. O percurso metodológico foi baseado na estrutura pedagógica do laboratório de pedagogia da corporidade, organizado em 3 momentos: sentir, reagir e refletir. E o protocolo da aplicação Lobo, cujo desenho é discriminado no quadro a seguir. Sentir, reagir, refletir. Em conformidade com as diretrizes definidas pelas resoluções 196 e 510, bem como o uso dos seus anexos, esse estudo não exigiu submissão para pressão ética. Isso porque se refere a um relato de experiência de professores e pesquisadores de educação física em concordância com o diretor do local e que ocorreram os tempos seguindo todos os preceitos com garantias de confidencialidade dos dados e assegurando a integridade física dos participantes envolvidos. Resultados de discussões. As intervenções ocorreram por meio da oficina de brinquedos e brincadeiras, cuja metodologia vem sendo aplicada e expandida no laboratório Escola Brincante por 2 grupos de pesquisa. Grupo de pesquisa e pedagogia da corporidade, grupo de pesquisa em lazer, jogo tradicional e patrimônio, os quais estão registrados no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para promover a interpretação geral das oficinas de brinquedos e brincadeiras por parte dos participantes,
O percurso metodológico foi estruturado em sua especificidade para a promoção e valorização da cultura indígena como ferramenta valiosa no processo educacional. Além disso, a ampliação do acervo cultural, da cultura do jogo dos alunos por meio do envolvimento na construção dos brinquedos, nas experiências do brincar e nos efeitos produzidos pelo contato com a linguagem dos jogos indígenas. Assim, para o momento de sentir na aula laboratório, as aulas da oficina de brinquedos e brincadeiras começavam com situações alegres entre professores, pesquisadores e alunos. Cada oficina iniciava-se com contos dos povos indígenas, potiguaras e tabajaras, localizados mais especificamente no litoral paraibano e no norte rio-grandense. Esses cantos tinham a função de despertar curiosidade sobre a cultura ali presente e, não obstante, sobre o brinquedo que estava exposto e iria ser construído, bem como sobre o jogo a ser realizado e que seria demonstrado pelos professores e pesquisadores envolvidos nessa experiência. De acordo com Gomes da Silva, o sentir é o momento inicial em que há a sensibilização, o convite para o aluno estar conectado com a aula aqui e agora, e imerso em um ambiente que se desencanta. Já proporcionar o segundo momento reagir, foram apresentadas situações desafiadoras para a confecção dos jogos pelos docentes, alertando-os para o cuidado com o manuseio dos materiais e a atenção ao uso dos instrumentos e passo a passo da construção. Além disso, foi incentivada a valorização dos saberes tradicionais da cultura indígena com a descrição dos materiais originários utilizados pelos povos indígenas para confeccionar os jogos. Atendendo-se para os aspectos simbólicos da utilização da fauna e da flora como matérias-primas e socioculturais nas práticas dos jogos. Nesse momento, os professores pesquisadores apresentaram o desafio para engajar o coletivo na busca por soluções com o propósito de estimular vivências inéditas. Desse modo, pode despertar visões renovadas, além de uma maior contextualização dentro do jogo. Por fim, terceiro momento, refletir, principalmente ao final da aula, há um chamamento a fazer do vivido uma experiência interior. Assim, os professores e pesquisadores sugerem a representação daquilo que foi experimentado, aprendido em cada oficina. Nessa intervenção, foi utilizado o desenho como forma de expressão do que os alunos conheceram sobre os jogos das oficinas de brinquedos e brincadeiras e do que aprenderam, seguido da verbalização individual, como foi sua experiência além dos desafios do nível de dificuldade e das habilidades desenvolvidas nos diferentes jogos realizados. Os jogos compreendidos pela pedagogia da propriedade como enunciação do brincar, o fenômeno da linguagem e da prática cultural. Assim, investiga-se a natureza dos jogos quanto à sua estrutura composicional e arquitetônica, considerando o funcionamento e as representações estéticas, éticas e lógicas, efeitos sentidos pelos jogadores a partir efeitos sentidos pelos jogadores durante as jogadas. Para tanto, a pedagogia da propriedade organiza os jogos em gênero de jogos, classificando-os mais simples como primários e os mais elaborados como secundários. Além disso, cada gênero comporta diferentes tipos e estilos que se manifestam nas diversas culturas. De acordo com Gomes da Silva, os gêneros primários estão constituídos pelos jogos sensoriais e os jogos ambientais criados e multiplicados pelos humanos como forma de explorar e compreender a si mesmo e o mundo ao seu redor. Já os gêneros secundários são secundários que são derivações e crescimento dos gêneros primários, abrangem os jogos mais estruturados com regras socialmente difundidas, tais como jogos rítmicos, simbólicos, confrontação, construção e de expedição. Os jogos abordados nesse artigo foram classificados conforme os gêneros dos jogos da pedagogia da propriedade e estão dispostos no quadro a seguir. A construção dos jogos. Para a construção dos jogos, solicitamos antecipadamente que os alunos juntassem as matérias necessárias e levassem para a escola no dia das oficinas. Entretanto, os mediadores também levaram e disponibilizaram diversos materiais nos dias da oficina. Para cada jogo foi demonstrado um modelo pronto, passo a passo, como confeccionar e exemplos de outros materiais que poderiam ser utilizados. Todavia, os alunos eram livres para pensar em outras formas de fazer, dando preferência a objetos recicláveis. Peteca. As petecas tradicionais até chegar ao seu modelo atual, como conhecemos, foram usadas pelos povos da América do Sul e Central ao longo do tempo. O jogo da peteca é baseado em dois participantes ou mais que usam as mãos para lançar a peteca de um jogador para o outro, seu objetivo de evitar que o objeto toque ao solo. As origens das petecas mostram que diferentes povos no Brasil praticam esse jogo de várias maneiras.
O jogo era moldado de acordo com cada cultura indígena específica. Os materiais básicos para a confecção eram as fibras naturais, penas e palha. Uma variação do jogo de peteca é o Top Daer, um jogo bastante popular entre os jogadores do estado do Mato Grosso. Esse jogo assemelha-se muito ao baleado ou queimada, porém, na versão indígena é jogado em duplos, utilizando-se, ao invés de bolas, as petecas e uma espécie de disco. O objetivo dos participantes é acertar o adversário. Aquele que for acertado sai do jogo e outro participante entra em seu lugar. Para a construção, mostramos aos alunos o modelo de peteca indígena, assim como os modelos feitos de material industrializado para que notasse as semelhanças e diferenças entre as petecas utilizadas para diferentes jogos. A exemplo do badminton. Em seguida, os professores fizeram a peteca utilizando EVA, papel, sacolas de plástico e fita adesiva. Além disso, os alunos levaram materiais diversos, sacolas plásticas, folhas de coqueiro, trapos, tecidos, terra, pedrinhas, papéis, penas, fitas adesivas coloridas, tintas, dentre outros. A atual compreensão que temos do jogo da onça deriva de uma pesquisa realizada no projeto Jogos Indígenas do Brasil. Sob a supervisão de Maurício Lima, o projeto carregou um coletivo de pesquisadores, tanto nacionais quanto estrangeiros, em uma missão de investigação e descrição dos jogos tradicionais praticados pelos povos indígenas do Brasil. O jogo da onça faz parte da cultura de diversas tribos, por exemplo, os Bororoso, Mato Grosso, Oman, Xinere, Noatos, Guaranis, em São Paulo. Além deles, há testemunhos da prática desse jogo em tribos localizadas no Amazonas, na Bahia, Minas Gerais, na Paraíba e no Paraná. Trata-se de um jogo de tabuleiro praticado em duplas, um dos jogadores é responsável pela onça, sendo que esse começa o jogo, e outro por uma matilha de 14 cachorros. A área do jogo consiste em um retângulo e um triângulo que pode ser montado no chão ou em qualquer folha de papel. O papelão permitindo assim a utilização de classificados. No jogo da onça, tanto onça quanto cachorros podem se mover para a casa vazia em qualquer direção. A onça desse jogo se conseguir comer 5 cachorros, pulando sobre eles e se movendo para a próxima casa vazia. Ela também pode fazer isso em sequência, de modo a conseguir a mesma lógica. Os cachorros não podem comer a onça, pois eles sabem se o jogo se conseguir encurralar a onça ou fazer com que ela entre no triângulo adjacente ao seu quadrado. Para a configuração do tabuleiro, desenhamos ou pintamos na base do papel, um papelão ou mesmo no chão, de uma quadra com giz de cera ou na areia, a fim de fazer as peças. Foram utilizados papel e papelão para desenhar ou fazer recortes que remetiam aos cachorros e às onças. Os mediadores disponibilizaram tintas para pintar as peças, além de regras e canetas para desenhar os tabuleiros. Os alunos utilizaram também pequenos pedaços de madeira onde desenhar os cachorros e a onça e as tampinhas de garrafas coloridas. Experimentação dos jogos. Os jogos escolhidos para essa intervenção destacam-se como ferramentas valiosas no processo educacional da valorização da cultura indígena por meio do conhecimento e interpretação das informações pelos alunos. Desse modo, não bastava considerar, era preciso experimentar cada jogo e sentir a compreensão que ele se apresentava quando função histórica nas habilidades motoras, nas quais sensações eram proporcionadas para cada jogador. Assim, logo após a construção, os alunos jogaram a peteca, o jogo da onça. Peteca Tobodó é para experimentação. Esse momento coletivo teve. Os alunos jogaram ainda as regras do jogo.
Notamos a empolgação, jogo da onça, para a iniciação do jogo da onça, os jogos de tabuleiro, por fim foi possível. A avaliação. O processo de avaliação constitui-se na participação ativa dos alunos durante a oficina de brinquedos e brincadeiras por meio da prática de jogos e com engajamento nas discussões e reflexões realizadas no início e ao final de cada oficina. Além disso, propusemos 3 momentos de avaliação formal para acompanhar o desenvolvimento e a compreensão dos estudantes em relação à proposta pedagógica com o uso dos jogos para a representação da cultura indígena e como alternativa dos jogos germânicos. No primeiro momento, os discentes realizaram pesquisa sobre o motivo pelo qual as pessoas jogam as influências que elas recebem ao jogar. No segundo, investigaram os jogos da cultura indígena e prepararam uma oficina para representar esses jogos. No terceiro momento, enfim, executaram as atividades propostas da oficina, interagindo com as outras turmas. Considerações finais. Concluímos que é possível, por meio da oficina de brinquedos e brincadeiras, promover os conhecimentos da cultura indígena no ambiente educacional, destacando a importância de seus elementos étnicos essenciais à construção da identidade do Brasil, e excedeu nos conceitos eurocêntricos que dominam a escola de maneira hegemônica. Foi possível ainda promover um olhar mais humano para os povos originários pela vivência de jogos indígenas, bem como pela conscientização sobre a valorização da cultura e a preservação do meio ambiente. Durante as aulas, os alunos conheceram, construíram e jogaram diferentes jogos da cultura indígena. A partir de fatores como a imprevisibilidade ou encantamento dos jogos, os alunos ampliaram acervos de vivências corporais, a compreensão de si sobre a realidade sociocultural e um pouco da história dos povos originários do Brasil. Foi possível notar o desejo de compreender mais sobre a cultura dos jogos indígenas pelo envolvimento na construção e na prática dos jogos e na organização do festival, assumindo conflito hegemônico de linguagem, nós contrapomos a tendência a negligenciar as culturas ancestrais e a linguagem e valor dos jogos tradicionais, por meio da oficina de brinquedos e brincadeiras. A peteca e o jogo da onça foram escolhidos para a intervenção por terem seus primeiros registros advindos para os originários do Brasil, além de representarem a riqueza da cultura brincante indígena. Cabe aos professores, propiciários e estudantes uma inserção nas diferentes culturas de movimento para que eles tenham a oportunidade de conhecer, ampliar e se apropriar das diversas culturas dos jogos. Diante disso, faz-se necessário adotar práticas que levem à conscientização e à importância dos saberes dos povos indígenas, a fim de despertar nos alunos o sentimento e valorização de sua cultura, história e herança cultural deixada pelos povos originários. Finish.